A última temporada de Força de Mulher começa cheia de fortes emoções. Bahar está deslumbrante diante de uma enorme plateia. Ela está falando sobre sua vida e do dia do acidente. Bahar começa falando que se apaixonou perdidamente pela primeira vez, enquanto vemos ainda cenas do acidente. Bahar fala que não perdoou a sua mãe durante muito tempo, pois ela se apaixonou perdidamente por outro homem, e este homem tirou a sua mãe de seu pai. Seu pai, quando descobriu tudo, acabou não aguentando e tirando a própria vida. Mas Bahar fala como conseguiu superar tudo isso, fazer as pazes com sua mãe e também amar o homem que tirou a sua mãe como o verdadeiro pai. Bahar também fala sobre seu amor com Sarp Sesmele. Nós fomos realmente muito apaixonados. Sarp não sabia que este nosso amor acabaria de uma forma tão rápida e tão trágica. Eu realmente amei Sarp Sesmele como nunca se amou ninguém nessa vida. Bahar então fica triste e diz que o amor dele sempre foi interrompido por tragédias. E fala que Sarp era um homem sonhador e apaixonado, e que ambos planejavam um futuro brilhante muito distante daquilo que ela tem hoje. As cenas são intercaladas com flashes do acidente, que Bahar recorda com muita tristeza e dor em seu coração. Então corta para Arif, ele ainda está um pouco atordoado após o acidente, sem saber quem é. Os socorristas colocam Arif na ambulância e ele fica lá sentado por um bom tempo sem entender nada, até que ele olha para o lado e vê uma mulher sendo atendida. Arif então percebe que se trata de Bahar, ela está gravemente ferida. Arif começa a gritar desesperado e aos poucos a sua consciência vai surgindo e ele percebe que foi um terrível acidente que acabara de acontecer. Bahar então volta a mencionar a Tice e ela diz que as mães nunca morrem. É isso que Nissan fala para Duruk, que a sua mãe prometeu que jamais os deixaria somente quando fosse uma mulher velha. Duruk pergunta se é verdade, se as mães realmente só morrem quando os filhos já estão bem velhinhos, e Nissan responde que sim, pelo menos foi isso que Bahar prometeu. Eles estão sozinhos, pois Seda precisou deixá-los e ir correndo procurar Arda, já que Henry ligou para ela avisando do sumiço do menino. Enquanto isso, Sirin está em um táxi, na direção da mansão de Swati. Um dos socorristas avisa que se não forem mais rápido, a mulher acabará morrendo. Se trata de Atice. Sirin está lado a lado da ambulância e diz que não suporta o barulho da sirene e fecha a janela, sem saber que Atice está lutando pela vida. Enver estava costurando suas camisas quando o telefone toca. Ele vai atender e tem a terrível notícia do acidente. Enver começa a passar mal, então desmaia sozinho. Enquanto isso, Sirin chega à mansão de Swati. Os seguranças são autorizados por Piril a deixarem Sirin entrar. Ela entra e já vem gritando com Piril, querendo saber por que ela mostrou as fotos para Henry. Piril calmamente e irônica diz que é assim que Sirin se sente, toda vez que faz maldade e acaba destroçando a vida de alguém. Sirin diz que isso não vai ficar impune e que ela vai contar para Swat tudo o que Piril fez. Piril manda ela ir em frente e ligar para Swat, pois sabe que ele não vai atender. Afinal, esse foi o acordo dos dois. Piril vai embora do país, enquanto Swat nunca mais vê Sirin em sua vida. Sirin então jura que vai se vingar de Piril e diz que casará com Swat assim que Piril sair do país. Piril diz que isso realmente não vai acontecer, e ela manda que Sirin saia de sua casa, até que uma das funcionárias aparece com o telefone, dizendo que tem uma ligação extremamente importante que Piril deve atender. Sirin vai embora e Piril atende a ligação. Se trata da notícia da morte de Swati. Sirin já estava longe dali, mas consegue escutar os gritos de Piril. Na mansão de Nezir, os policiais estão recolhendo os corpos e levando Munir,
Ele precisa prestar esclarecimentos sobre o ocorrido naquele local. Munir está altamente entristecido pela morte de seu irmão. Ele vê com tristeza o parquinho e a roseira que Nezir mandou colocar para Duruk Nissan e pensa em como essa tragédia teria sido evitada caso Swat não tivesse sido ganancioso demais. Sirin, inconformado, tenta ligar para Swat, mas sem sucesso. Enquanto isso, Enver se recupera do desmaio e se levanta com muita dificuldade. Ele pega o celular e tenta ligar para Sirin, avisando do ocorrido, mas não consegue, então pega um táxi e vai para o hospital, já passando muito mal. Enver é socorrido pelos enfermeiros e colocado em uma cadeira de rodas, pois seu estado de saúde está muito crítico. Ele logo é surpreendido por sua sobrinha, a médica Jali. Jali abraça seu tio e informa sobre tudo o que está acontecendo. Ela também vai ver Arif, que acabou de recobrar a consciência. Ela pergunta se Arif lembra do que aconteceu e ele fala que não, e pergunta sobre o estado de saúde dos outros. Jali diz que todos estão em estado crítico e estão passando por cirurgia no momento. Ele foi o único que escapou com sequelas leves. Arif fica se sentindo muito mal e muito culpado, então Jali menciona que Enver também está no hospital, porém ele passou mal após saber do estado de sua esposa, Atice. Siren estava pegando um táxi quando recebe a ligação de Jali. Ela conta o que aconteceu com sua mãe Atice, com Bahar e com seu pai. Siren se desespera e diz que não quer saber de nada de Bahar. Pergunta como está sua mãe. Jali diz que está muito mal, passando por uma cirurgia. Jali também liga para Seida e informa o que aconteceu. Seida pergunta como eles estão. E Jali fala que todos os três estão passando por uma cirurgia, apenas Arif está consciente. Seida se desespera dizendo que deixou Nissan e Doruk sozinhos com o amigo de Arif, pois também está procurando seu filho Arda, que se perdeu. Seida diz que infelizmente precisa desligar, pois chegou no local onde Arda se perdeu. Ela vai até o encontro de Henry, que estava calmamente falando com os policiais. Seida acusa Henry de nem sequer ter se dado ao trabalho de procurar por Arda. Ficou ali parado esperando a polícia fazer o trabalho. O policial pergunta sobre uma foto de Arda e Seida mostra a última foto, tirada no mesmo dia. Os policiais pegam a foto e saem em busca do menino. Seida culpa Henry por tudo o ocorrido e diz que morrerá caso não encontre seu menino amado. Ela diz por isso que iria ter vindo com Arda, porém Henry não a deixou. Enquanto isso, vemos que Arda estava escondido em um caminhão de transporte e sendo levado para bem longe do local. Sirin corre para o hospital e Jali a encontra. Sirin pergunta como está sua mãe Atice e Jali diz que ela está passando por uma cirurgia. Sirin começa a se desesperar e Jali pede calma, pois Atice está sendo atendida por um dos melhores cirurgiões do país e isso significa uma boa notícia. Sirin se acalma e agradece a Jali por tudo o que ela está fazendo. Então, Siren vê que Arif está ali no hospital, sendo trazido por uma cadeira de rodas. Siren fica extremamente revoltada e corre na direção de Arif. Ela o xinga e o derruba da cadeira de rodas, atingindo com socos e pontapés. Kismet tenta defender o irmão. Porém, Arif diz que Kismet pode deixar Siren agredi-lo, pois ele está se sentindo extremamente culpado pelo que aconteceu. Sirin então vê seu pai Enver, que pergunta o que está acontecendo. Sirin abraça Enver, que volta a desmaiar. Enver pergunta o que aconteceu e por que Arif está no local. E Jali fala que Arif, Sarp e Bahar estão sendo atendidos juntamente com Atice. Eles estavam trazendo Bahar para o hospital quando sofreram um acidente. Enver pede para que Arif venha se deitar ao lado dele no hospital, e Siren diz que não quer que o assassino de sua mãe fique lá com eles. Enver começa a se sentir muito mal e pede para Siren não falar essas coisas.
Jale então lembra a Siren que o estado de seu pai Enver também é muito grave. Ele pode infartar novamente a qualquer momento. E Siren diz que não sabia que uma pessoa podia infartar 2 vezes. Jale explica a situação e diz que Siren deve concordar com tudo que seu pai disser. Caso contrário, poderá ser pior para ele. Logo depois, Kismet ajuda Arif a ficar ao lado de Enver. Enver pergunta como Arif se sente e ele diz que não lembra de nada. Siren pede desculpas pelo modo que tratou Arif e ele diz que ela realmente não tem do que pedir desculpas. Arif lembra de estar correndo muito para trazer Bahar rapidamente ao hospital, porém não lembra nada do acidente. Jale menciona que a mulher que sofreu o acidente junto deles também está no mesmo hospital. Enver pergunta o estado dela e Jale diz que a mulher apenas quebrou algumas costelas, mas está muito bem. Enver diz que quer falar um pouco com ela e Jale vai levar Enver até a sala da mulher. Enquanto isso, Siren fica extremamente preocupada. Enver então pergunta com quem ficou Nissan e Duruk e Jale fala que no início ficaram com Seda, porém o menino dela, Arda, se perdeu e Seda teve que sair para procurá-lo. Então as crianças estão com Tala, o amigo de Arif. Enver pede para que Siren vá ficar com seus sobrinhos até tudo se resolver. Siren acaba tendo que obedecer o seu pai para não piorar o seu estado de saúde. E esse foi um pouco do resumo do capítulo de hoje da série Força de Mulher. Deixa abaixo nos comentários qual parte você achou mais emocionante e se você mudaria alguma coisa no final dessa história. Também não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!